Amigos e amigas queridos, muito boa noite. Mais uma vez quero dar-lhes as boas-vindas, retornando a esta casa também, mais uma vez atendendo o convite da USE, que durante todo o ano de 2015 tem desenvolvido temas respeitando os princípios básicos doutrinários e também aqueles outros mais relativos à atualidade, temas contemporâneos. Hoje vamos tratar de uma temática que também faz parte destes assuntos mais contemporâneos em função das especulações permanentes que temos acompanhado, especialmente nos últimos meses, mas que é também ponto indissociável dos princípios doutrinários do Espiritismo. Trata-se da pluralidade dos mundos habitados. Que Jesus, portanto, nos abençoe ainda mais, inspirando-nos o melhor. Trazemos apenas poucas considerações a respeito, mas o objetivo, antes de tudo, é estimular os amigos, as amigas, à continuidade dos estudos junto aos grupos a que pertençam. A doutrina espiritista, como sabemos, toda ela é baseada em princípios fundamentais e todos eles indissociáveis uns dos outros, assim naturalmente como nela própria. A existência de Deus, a existência do Espírito, a comunicabilidade entre os espíritos, a pluralidade das existências que conhecemos sob o nome de reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados. São estes 5 pontos principais que alicerçam a doutrina espírita. Temos tratado desses temas durante todo o ano. E tratar especialmente agora sobre a pluralidade dos mundos habitados acaba sendo daquelas tarefas que Allan Kardec já levantava junto aos espíritos reveladores, que tem suscitado, estimulado a criatividade, as discussões, as polêmicas e as especulações no mundo contemporâneo. Sabemos recentemente que a NASA acabara de afirmar que o planeta Marte pode abrigar vida em função da análise de imagens que ela considerou junto com seu corpo de cientistas e estudiosos como sendo a presença de água oceânica naquele planeta. A afirmação da líder da pesquisa de estudo da NASA é que em até 2025, nós já teremos a confirmação de algum tipo de vida alienígena, como ela própria assim se refere. Algum tipo de vida não necessariamente inteligente, mas é o que se busca. Espera-se finalmente, segundo estes mesmos estudos, apresentados nos relatórios de vida extraterrestre da NASA, que até finalmente 2035 a humanidade terrestre terá condições de receber as primeiras expressões de manifestações, do conhecimento de manifestações de vida fora do nosso planeta. Evidentemente, analisar a complexidade e o infinito do universo acabam sendo especulações sugestivas para que nos indaguemos uns aos outros. Será que há vida fora do nosso planeta? Será que existem expressões inteligentes espalhadas pelo universo? Considerando que a ciência hoje especula também em relação à formação do universo que temos, apresenta-se ele num formato cilíndrico e em permanente elasticidade, portanto, permanece em formação, em construção.
Acredita-se, segundo os organismos científicos mais preocupados com o tema, que o universo tenha sido criado há aproximadamente 15 bilhões de anos, segundo os dados científicos. Em 15 bilhões de anos, e sendo ele continuamente dinâmico em informação, estimula, como tem realizado permanentemente, novas criações. Entretanto, afirma-se inclusive que haverá algo em torno de 200 bilhões de galáxias no universo. Nessas 200 bilhões de galáxias, há em cada uma delas algo em torno de 100 bilhões de estrelas. Uma delas é o Sol. A nossa Via Láctea é uma das 200 bilhões de galáxias existentes, segundo os cálculos científicos. E nela apresenta-se o Sol como uma das suas 100 bilhões de estrelas e orbitam ao seu redor 9 planetas que conhecemos. E segundo a última classificação planetária da Via Láctea, são na verdade apenas 8, porque o Plutão, em função de ser considerado um nanoplaneta ou um microplaneta ou ainda um planeta anão, não mais corresponde aos cálculos que classificam o planeta de fato, sendo considerado então um outro astro que também orbita em volta do Sol. O planeta Terra, como sabemos, o nosso orbe querido, tem algo em torno, segundo estes mesmos cálculos científicos, de 5, 6, até 10 bilhões de anos. Em função disso mesmo, temos aproximadamente 30 milhões de espécies especuladas pela ciência, mas apenas 3 milhões são conhecidas. Uma delas é a nossa espécie humana, o Homo sapiens, em torno de 7 bilhões de habitantes terrenos. Apenas apresentando estes dados numéricos, estatísticos, especulativos, porque não se pode mesmo comprovar a sua realidade, podemos da mesma forma imaginar o nosso planeta, mergulhado entre outros tantos bilhões de planetas dentro da nossa Via Láctea, mergulhada entre outras 200 bilhões de galáxias, será mesmo que seria o único habitável? Será que poderíamos imaginar que Deus fizesse algo inútil e desnecessariamente? Será que Deus não seria criatura inteligentemente superior e que, por não ser inteligente, não teria, vamos dizer assim, calculado o custo-benefício da criação da Terra dentre bilhões e bilhões de sóis, estrelas e galáxias, para sermos o único planeta com vida? A doutrina espírita, calcada na revelação dos espíritos superiores, responde em primeiro lugar, na primeira parte do primeiro livro do seu código fundamental de orientações, o Pentateuco kardeciano, ou ainda as 5 obras básicas. Quando Kardec pergunta que é Deus, os espíritos superiores respondem: é a inteligência suprema, é a causa de todas as coisas. Se Deus é a inteligência suprema e a causa de tudo, a própria criação não é fortuita, objetiva a uma finalidade e teve um início. Os espíritos respondem que o início foi a vontade divina
pura e simplesmente. E que Ele, como está permanentemente criando, portanto, trabalhando, também incessantemente elabora novas formas que possam abrigar a vida ou ainda experiências, digamos assim, na evolução dos seres. Nessa mesma primeira parte do Livro dos Espíritos, que como sabemos é dividido em 4, na pergunta de número 55, que vamos lê-la com o cuidado que naturalmente devemos ter a ela, Kardec pergunta: são habitados todos os globos que se movem no espaço? Kardec abrange na pergunta a totalidade dos mundos espalhados pelo universo, nenhum nem outro, nem nesse ou naquele outro tamanho. São habitados todos os globos que se movem no espaço? A resposta dos espíritos contundente: sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. Num outro momento, Kardec pergunta quais seriam as duas grandes chagas impeditivas do avanço da humanidade. E os espíritos exclamam: as duas chagas que impedem, os dois grandes obstáculos que dificultam a ascensão do espírito humano é o orgulho e é o egoísmo. Compreender e aceitar que nós, e apenas nós, e apenas os habitantes da Terra seriam seres inteligentes da criação, manifesta muito claramente ainda a presença do orgulho que nos cerca a existência. Imaginar que apenas e exclusivamente a Terra tenha sido feita para o nosso deleite e fruição, também demonstra o egoísmo fortemente enraizado em nosso espírito. Entretanto, Jesus, há 2000 anos atrás, reiterava, apresentava à humanidade a providência divina e, evidentemente, a inteligência suprema de Deus, que criou outras tantas e inúmeras e incontáveis moradas. Não vos turbe o vosso coração, diz Jesus nas palavras anotadas pelo evangelista João. Não vos turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai, e se não fosse assim, eu já vos teria dito. Jesus apresenta então a infinitude do amor de Deus para com as criaturas, que assegura moradas inúmeras, específicas às particularidades e necessidades de cada criatura. Jesus ali apresenta as moradas do Pai não necessariamente como um espaço físico, geográfico, tal qual a Terra, mas também a amplifica quando nos apresenta aí também as moradas espirituais, que não são geograficamente estabelecidas, mas que também atendem às demandas e necessidades de cada um. É evidente que quando falamos em composição física dos mundos, precisamos
nos ater que cada um dos orbes, estes que conhecemos, eles são caracterizados por propriedades peculiares, a eles também inseparáveis. Planetas gasosos, como Júpiter e Saturno, se diferenciam em essência daqueles rochosos, como Marte e a própria Terra, por exemplo. A constituição física, portanto, destes mundos acaba permitindo a diferenciação igualmente física dos habitantes que lá se agrupam. Dessa forma, não podemos imaginar que as especulações terrenas a respeito da vida em outros orbes se daria exatamente no mesmo nível de conhecimento material e físico que nós, evidentemente, temos. As últimas fotografias enviadas do planeta Marte para cá apenas mostram as formações rochosas em um imenso deserto, onde quer que tenham sido elas tiradas. E por que não haveria de se ter lá cidadelas, cidades, formações sociais altamente organizadas, vida inteligente que já experimenta a sua ascensão, a possibilidade de não conhecerem mais guerras, catástrofes, perturbações ou enfermidades de quaisquer naturezas. São observações que os espíritos estão nos trazendo com bastante cuidado, é bem verdade, onde temos então informações bastante precisas também da própria natureza destes planetas. Os 9 planetas da nossa Via Láctea são planetas sem luz própria e que, portanto, se iluminam com maior ou menor intensidade dada a sua maior ou menor aproximação ao Sol. Mas os cientistas afirmam que o Sol e a água, portanto, seriam os 2 elementos presentes e indispensáveis à manutenção da vida, e que planetas como Urano, Júpiter, Netuno, não poderiam abrigar nenhum tipo de vida em função da distância do Sol, das frias temperaturas lá e da ausência completa de água, segundo os seus estudos. Mas sabemos também que os espíritos ocupam o seu invólucro material com elementos constitutivos e encontrados somente e exclusivamente no orbe que habitam. Certamente por isso, então, os seres espirituais residentes em outros planetas não podem ser e não podem se apresentar com a mesma constituição física que conhecemos. Entretanto, comparando as realidades que nós conhecemos, e estas comparações só podem ser feitas em função mesmo daquilo que sabemos, o resto é mera especulação fantasiosa, deve haver algum tipo de vida de fato inteligente, e essa vida inteligente pode ser muito mais aprimorada ou menos desenvolvida do que a nossa. Preocupado também com esta questão, Kardec, com a ajuda dos espíritos reveladores, vai classificar os tipos de mundos existentes. E ele então vai afirmar que em se podendo classificar os mundos, ele apresentaria a existência de mundos primitivos, mundos embrutecidos,
cuja destinação seria exclusivamente a manutenção das primeiras experiências carnais dos espíritos. Depois, os mundos de provas e expiações, onde a nossa querida Terra está classificada. Um mundo onde o bem e o mal se misturam, mas onde o mal ainda prevalece e é dominante. Depois, na sua terceira classificação, apresenta-nos os chamados mundos regeneradores. Mundos em desenvolvimento para o conhecimento e experimentação exclusiva do bem, muito embora também lá se apresentem provas e expiações mais leves. Entretanto, também ali o bem começa a se apresentar mais frequente. Os mundos ditosos, ou ainda os mundos felizes, seriam aqueles em que o bem e apenas o bem existe. E finalmente, na sua quinta classificação, Kardec apresenta os mundos puros, destinados à habitação de espíritos já purificados e perfeitos dentro da relatividade da perfeição que naturalmente alcançaremos. Cada um destes tipos de mundos abarcará espécies diferentes de vida, mas em cada um deles encontraremos a manifestação do espírito inteligente. Sabemos também que Kardec, quando questiona os espíritos da codificação sobre o significado, a conceituação, a definição de espíritos, a resposta é aquela em que eles dizem que espíritos são os seres inteligentes da criação. Sendo assim, nós mantemos a nossa individualidade, muito embora sabemos que expressamos essa mesma individualidade nas diversas existências que temos de maneira fragmentada, ou seja, apresentando personalidades que, somadas, traduzem a nossa individualidade essencial. Dessa forma, independente de estarmos encarnados no planeta Terra, ou se estivéssemos reencarnados em qualquer outro planeta, essa individualidade seria ampla e totalmente própria e respeitada, porque pertence a cada um de nós. Se imaginarmos, por mais especulativo e estranho que isso possa ser, a destruição completa do planeta Terra, certamente encontraríamos planetas equivalentes em sua estrutura moral e intelectual que pudesse nos dar abrigo. Por isso mesmo, Jesus também, num outro momento do seu ministério de amor, vai afirmar: das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Portanto, não há o que nos inquietarmos diante de tantas especulações que naturalmente nos chegam de tempos em tempos. O fim dos mundos, neste ou naquele outro ano, a destruição completa do planeta, os cataclismas e as catástrofes destruindo o mundo inteiro, porque de fato somos nós espíritos indestrutíveis. O que se destrói é aquilo que pode ser destruído, no nosso caso, em referência ao corpo humano. Fora isso, nós não seremos abalados, porque evidentemente encontraremos novas e futuras oportunidades de experiência onde quer que nos encontremos. Ainda assim, e considerando que este é um pequenino grão de areia em todo o universo, continuará como foi até então sendo o nosso lar. E a Terra
é o lar que Deus nos destinou. 7 bilhões, pouco mais de criaturas encarnadas, mais os espíritos desencarnados vinculados ainda à Terra. Desconhecemos o número, mas fala-se algo em torno de 24, 30 bilhões de espíritos na periferia da Terra, respirando a sua psicosfera. É o lar que temos, amigos e amigas. Sendo o lar que temos e tendo aqui oportunidade de aprender e crescer, devemos não somente cuidar um pouco mais deste orbe que nos abriga, mas também do templo sagrado que Deus nos concede sob o nome de corpo, para que experimentemos as injunções da vida, impulsionando-nos ao crescimento e ao aprendizado. A pluralidade dos mundos habitados, então, reconhecendo-se ela como sendo um destes princípios indissociáveis do Espiritismo, faz com que nós reflexionemos um pouco mais além das circunstâncias que temos. Não sabemos se vamos reencarnar na Terra no futuro, muito provavelmente sim. Entretanto, não sabemos disso efetivamente. Sabemos que assim como nós, o planeta que ocupamos também progride e está submetido às mesmas leis de progresso e evolução. Entretanto, o planeta sempre se apresentará como o conjunto da sua própria coletividade. E a coletividade do nosso planeta é o resultado do somatório das suas individualidades, que somos todos nós. Se aspiramos por um planeta mais feliz, se aspiramos por um planeta que também se altere e progrida para uma outra ordem classificatória, como os mundos regeneradores, e é importante ressaltar, estamos muito distantes desses mundos de regeneração, nós precisamos começar finalmente, a contribuir mais proativamente para o planeta e especialmente para nós todos. Pensando nisso, o convite de Jesus permanece sendo aquele convite imorredouro para que possamos realizar mais e melhor com o bem que está ao nosso alcance e, ao mesmo tempo, prolongando a nossa existência, oportunizando sempre o nosso aprendizado, as nossas conquistas e o trabalho do bem que já podemos fazer, contribuindo para que evoluamos nós mesmos e, de alguma sorte, também promovamos a evolução do planeta que tanto amamos. Agradeço mais uma vez a atenção e a tolerância dos amigos, esperando reencontrá-los em breve, agradecido pela oportunidade. Muita paz, que Jesus os abençoe, um bom feriado amanhã, com prece e bons pensamentos a todos os amigos que partiram antes de nós. Muita paz.